você cometeu uma infração de trânsito e até então não tinha cometido nenhuma outra infração, tanto é que não tinha pontuação no seu prontuário. Mas essa infração que você cometeu pode gerar a suspensão do seu direito de dirigir. De repente você fica se perguntando, mas espera aí, como é que vai gerar a suspensão do meu direito de dirigir se eu não tenho pontuação no meu prontuário? Tá certo isso? Eventualmente chega esse questionamento aqui pra gente. O pessoal que fica na dúvida por ter cometido a primeira infração e essa primeira infração já poder gerar a suspensão do direito de dirigir daquele condutor. Você precisa saber que nesses exemplos aqui que eu citei, nós temos a possibilidade de suspensão do direito de dirigir de duas formas. A primeira delas é por somatória de pontos, ou seja, o condutor vai cometendo infrações que no período de 12 meses vão alcançar um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário. Quando é que o condutor teria o seu direito de dirigir suspenso com 20 pontos? Se no período de 12 meses ele cometer duas ou mais infrações de natureza gravíssima, talvez alguma outra infração grave ou média ali, que somando tudo atinge o total de 20 pontos no prontuário. Se ele cometer somente uma gravíssima e outras infrações ali graves, médias, leves e que alcance o total de 30 pontos, com uma gravíssima é um motivo para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. Nenhuma infração gravíssima, mas várias infrações graves, médias, leves, que somando dê um total de 40 pontos no prontuário, é motivo para suspensão do direito de dirigir também. E o condutor que tem EAR na habilitação, o famoso exerce atividade remunerada, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas, o direito de dirigir dele só vai ser suspenso se ele alcançar um total de 40 pontos no prontuário no período de 12 meses. Sem contar que ele ainda tem direito a fazer, antes do processo de suspensão ser instaurado, o curso preventivo de reciclagem, quando ele alcança ali 30 pontos no prontuário no período de 12 meses. Zero a pontuação, depois ele tem que levar mais 40 para poder ter o direito de dirigir suspenso se ele optar pelo curso preventivo de reciclagem. Isso o condutor que tem EAR na habilitação. Então essa é uma forma de você ter o direito de dirigir suspenso, somatória de pontos. No entanto, no próprio Código de Trânsito brasileiro, existem algumas infrações que prevêem, além da penalidade de multa, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma direta. Alguns autores, especialistas na área, chamam essas infrações de infrações mandatórias, infrações autossuspensivas, mas a lei considera infrações que prevêem especificamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir junto com a multa. Tanto é que no cometimento dessas infrações nem ocorre o registro de pontos, isso porque já abre a possibilidade do órgão de trânsito competente instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. São várias situações, eu vou citar para vocês só algumas aqui. Dirigir sob influência de álcool, recusar fazer o teste de alcoolemia, disputar racha, se você estiver fazendo manobra perigosa na via pública, ultrapassagem forçada, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, o condutor sem capacete na moto, o passageiro sem capacete na moto, transportando criança menor de 10 anos na moto, são todos exemplos de situações que, pelo simples cometimento de qualquer uma dessas infrações, já pode ser instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir do condutor. É diferente dos 20 pontos, que ali você vai cometendo infrações, a pontuação vai sendo registrada e quando alcança 20, 30 ou 40, nos exemplos que eu citei, então o Detran vai lá e instaura o processo de suspensão. Isso no período de 12 meses, caso você acumule essa quantidade de pontos que eu mencionei. Nesses casos não, nem tem registro de pontos. Se você é flagrado de repente sem capacete numa moto, é uma infração de natureza gravíssima, mas não tem o registro dos 7 pontos no seu prontuário, conforme previsão lá do artigo 259 do CTB. Por quê? Porque a lei já prevê, nesse caso, é uma infração prevista lá no artigo 244, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que conduzir uma moto sem capacete, além da multa de R$ 293,47, ainda tem a suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Então, se você registra a pontuação, ele poderia ser suspenso por acúmulo de pontos e também poderia ser suspenso, além do acúmulo de pontos, pelo cometimento específico dessa infração. Ele estaria sendo punido 2 vezes em decorrência do mesmo fato. Por essa razão é que infrações que prevêem especificamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir não se registra pontos, mas suspende a carteira. Então, se você cometeu qualquer uma infração dessas que prevê, além da multa, a suspensão do direito de dirigir, independentemente da quantidade de pontos, saiba que esse processo de suspensão será instaurado. Claro, você tem direito à defesa, tem direito a recurso à JARE, tem direito a recurso em segunda e última instância administrativa e, sendo todas as decisões ali desfavoráveis a você, é que a penalidade será aplicada, você vai precisar cumprir a suspensão, não pode dirigir enquanto estiver suspenso. Se for flagrado dirigindo, inclusive, é infração, isso pode gerar cassação da sua habilitação e, cumprido o prazo de suspensão, você vai fazer reciclagem, curso de reciclagem, prova no Detran para poder ter o seu direito de dirigir de volta.
tá certo? É assim que funciona. Quanto tempo de suspensão? Depende da infração. Como regra geral, a suspensão por infração específica, exemplo de capacete, excesso de velocidade de mais de 50% além do permitido, racha, são infrações que geram suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Mas tem alguns casos específicos, exemplo de alcoolemia ou recusa ao teste de alcoolemia, que o próprio texto da lei traz expressamente o tempo de suspensão nesse caso, que são 12 meses. Então a suspensão ocorreria pelo período de 12 meses e não de 2 a 8 meses, como eu mencionei anteriormente. E lá no caso da pontuação por acúmulo de pontos, a suspensão é pelo período de 6 meses a 1 ano, tá certo? Então, o tempo de suspensão depende muito da infração cometida. Como regra, 2 a 8 meses, mas em casos específicos, como esse que eu mencionei, alcoolemia e recusa ao teste de alcoolemia são 12 meses de suspensão. Então, por essa razão, é que independentemente da quantidade de pontos que você tenha no prontuário, o cometimento de uma infração que preveja especificamente a aplicação da penalidade de suspensão já é motivo para a instauração desse processo, você ter o direito de dirigir suspenso em razão do cometimento desse tipo de irregularidade. Beleza, pessoal? Você ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito a intenção é compartilhar informação com todo mundo que nos acompanha e trocando ideia aí nos comentários e aprendendo todo mundo junto. Beleza, gente? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.